Então vamos lá. É só fazer a conta agora. A gente vai partir do pressuposto que x menos p é menor do que esse delta e calcular f de x menos f de p. Tá bom? Então vamos lá. A conta que eu preciso fazer é essa, né? Eu preciso mostrar aqui, para qualquer x suficientemente próximo a uma distância menor do que delta do ponto P, f de x menos f de p é menor do que epsilon. Então vamos lá. Faz essa conta. Quanto vale f de x? Ax mais b. Quanto que vale f de p? AP menos b. AP mais b. Quanto que dá isso aqui? Ó. Tudo bem? Aí as propriedades básicas de módulo, você vai ter módulo de A vezes módulo de x menos p. Isso aqui te dá, quando você faz essa conta, te dá um indicativo. Eu queria que isso fosse menor do que epsilon, né? Então quem que tem que ser x menos p? Menor do que epsilon sobre o módulo de A. Tá? Então temos isso, né? Se módulo de x menos p for menor do que delta, temos menor, né? Tá bom? Então, se x menos p é menor do que delta, eu vou ter que f de x menos f de p é menor do que epsilon. Casou certinho com a definição. Tá claro? Diga. Aqui eu queria obter uma estimativa. Não, vamos ver a estratégia. Eu queria obter uma estimativa para essa quantidade. Eu preciso provar que isso aqui fica pequeno quando x menos p também é pequeno. Então eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Deixa eu ver o que é isso. Bom, f de x menos f de p é isso. Então, para isso aqui ficar menor do que epsilon, esse cara é constante, é dado, né? Sei lá, a função é 3x mais 7. Então, o a é 3, tá? Então, esse cara aqui é fixo. Eu preciso mexer aqui. O que tem que acontecer com esse cara para isso aqui ficar menor do que epsilon? Isso aqui tem que ser menor do que epsilon sobre o módulo de A. Que foi o cara que eu escolhi intuitivamente aqui, deu certo. Uma outra coisa que você podia fazer é começa a escrever isso e fala, bom, o que eu preciso fazer para dar certo aqui? X menos p tem que ser menor do que epsilon sobre A, módulo de A. Então, dado epsilon, se eu pegar o delta igual a epsilon sobre módulo de A, eu vou ter isso. Se x menos p for menor do que epsilon sobre módulo de A, eu vou ter que f de x menos f de p é menor do que epsilon. Tá? E meio que, quase que só isso dá pra gente fazer com a definição. Tá? Se você tentar fazer com x quadrado, eu recomendo, tenta provar que x ao quadrado é contínuo no ponto p igual a 1. Aí você vai ver que já vai dar uma trabalheira. Não tanto, mas... Hã? Por que eu dividi por A? Formal, assim, do ponto de vista formal, eu quero sempre obter menor do que epsilon aqui, tá certo? Se eu não tivesse dividido por módulo de A, o que ia acontecer? A gente obter aqui um módulo de A vezes epsilon, não é? É muito grave isso? Não, porque esse módulo de A é uma constante, né? Então eu provei que f de x menos f de p é uma constante, é menor do que uma constante vezes epsilon. Só que esse epsilon era qualquer, não era? Então, essa constante parada, eu posso diminuir o quanto eu quiser esse epsilon, esse valor vai ficar pequeno. Então, se com o epsilon que você me deu ficou módulo de A vezes epsilon, eu escolho um epsilon que era epsilon sobre o módulo de A original, e aí vai dar certinho. Tá bom? Então, se você faz essa conta e obtém uma constante vezes epsilon, tá ok também. Tá? É que às vezes a gente quer ser ali no sharp, né? Bem no limite. Tá? Então, o que a gente sabe? Que função constante é contínua e função de primeiro grau é contínua. Fica como convite para você tentar provar que uma função quadrática é contínua. Dá um pouco mais de conta. E aí, por causa disso, eu já vou tentar colocar um primeiro teorema aqui, que dá um outro jeito da gente descobrir se a função é contínua. Para não ter que ficar fazendo tanta ginástica. Assim, você não precisa descobrir um delta explicitamente. Tá?
Eu vou deixar de novo a definição lá para a gente consultar quando precisar. Então, um primeiro teorema que a gente tem no curso é o seguinte. Sejam f definida num conjunto de números reais em R e P um ponto pertencente a A. Tá? Se para todo epsilon positivo existe um intervalo I, intervalo aberto, né? Intervalo aberto I, com P pertencente a I, tal que f de x menos f de P em módulo é menor do que epsilon para todo x pertencente a I, então f é contínua em P. Tá? Qual que é a diferença desse enunciado, desse teorema para definição? Ali eu estava dizendo que você precisava arrumar um delta que fazia a coisa funcionar. Arrumar um delta quer dizer que na prática você está construindo um intervalinho que é centrado no ponto P. O ponto P é o ponto médio do intervalo. Esse teorema está dizendo, olha, não precisa, o ponto P não precisa ser o centro do intervalo. Se você pegar qualquer intervalo aberto que contém o ponto P e de modo que f de todos os pontos desse intervalo distam menos do que epsilon do valor f de P, então a função vai ser contínua também. Então, na definição eu pedi o P bem no meinho do intervalo. Se você arrumar um intervalinho um pouco deslocado para um lado ou para o outro que faz o mesmo trabalho, tá bom também. Essa que é a ideia desse teorema, tá? Diga. Tipo, naquele caso que você desenhou o gráfico que tinha uma bolinha aberta e tinha uma bolinha fechada embaixo. Se você pegasse e deslocasse ele, tipo, que o primeiro ponto fosse o P e o intervalo fosse tudo para esquerda. Ah, então, o primeiro ponto fosse o P, ou o extremo do intervalo fosse o ponto P? Pode acontecer isso? Olha, lembra que eu tomei o cuidado de enfatizar aqui a palavra aberto, porque senão fica bagunça a definição. Se eu tiro a palavra intervalo aberto, você podia pensar, por exemplo, que o ponto P sozinho é um intervalo com o extremo final inicial ele mesmo. Um intervalo degenerado que a gente chama. E aí a frase é verdadeira sempre, né? Porque todo ponto dentro desse intervalo fechado que só tem o ponto P, aí toda a função é contínua sempre. E se eu permitisse isso na definição, de acordo com essa definição que a gente deu, o primeiro e o segundo exemplos lá no comecinho da aula, eu não ia conseguir distinguir. Então, é necessário, na prática, que esse delta seja positivo e, portanto, você está sempre produzindo um intervalo aberto. E se você tem um intervalo aberto centrado no ponto P, você consegue um subintervalo que ainda está dentro, que tem o P dentro, que não precisa estar centrado, pode sambar um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Tá bom? Ótimo. Então, se tem um teorema, a gente tem que fazer o que com ele? De duas uma, ou acredita ou prova, né? Então, nesse caso dá para a gente fazer isso aqui. É só para vocês verem mais ou menos como é que funcionam as coisas, né? Então, vamos tentar provar. Qual que é a nossa hipótese? Um teorema é composto de hipótese e tese, tá certo? Então, hipótese é o que você pode assumir e a tese é o que você quer demonstrar com as ferramentas que a gente tem. Quais são as ferramentas que nós temos até o momento? A definição de continuidade. E trabalhar com desigualdades e coisas assim que já sabemos, né? Então, mas qual é a minha hipótese nesse caso? A minha hipótese é que eu tenho essa propriedade verdadeira. Para qualquer epsilon, existe um intervalo aberto com aquela propriedade. A partir desse intervalo aberto, o que você precisa construir? Para ser contínuo, precisa ter o delta, né? Então, se eu tenho um intervalo aberto com o P lá dentro, o que eu faço? Como é que eu acho o delta? Né? Então, vamos lá. Eu quero provar que, dado epsilon, existe um delta positivo. Dado epsilon, se
o teu intervalo I é um intervalo, então ele tem extremos, né? A e B, vamos dizer. Então, para a gente pensar, você está com a reta real aqui, tem um intervalo I, com extremos A e B. Eu tenho um ponto P que não precisa estar necessariamente no centro do intervalo. Ele está um pouquinho mais para a esquerda. Assim. Eu sei, a frase do enunciado, a hipótese, está me dizendo que para todos os pontos dentro do intervalo, f de x menos f de p é menor do que epsilon. Então, qualquer ponto aqui, se eu pegar esse x, f de x menos f de p é menor do que epsilon. Você consegue construir um intervalo simétrico em torno do ponto P com a mesma propriedade? Como é que você constrói um intervalo simétrico? Você concorda que se eu pegar o P e andar um pouquinho para trás e o mesmo tanto para frente, qualquer ponto desse subintervalo vai ter a propriedade, porque quando eu calcular f de x menos f de p, quanto que vai dar? Menos do que epsilon. Por quê? Porque em todos os pontos do intervalo AB essa propriedade é satisfeita. Então qual é o delta que eu vou pegar? Qual é o maior delta que eu posso pegar? Nesse caso, a distância entre A e P, porque ele está mais para a esquerda. Se ele estivesse mais para a direita, seria a distância entre P e B. Né? Então, no caso geral, quem que eu pego? A menor das duas distâncias, né? Tá? Então, se I pertence a, tome delta igual a o mínimo entre P menos A e P menos B. Vamos pôr isso em módulo, né? Porque eu não sei qual deles é maior. Tá bom? Isso vai me produzir, nesse caso, como o P está mais para a esquerda, eu vou ter um intervalinho simétrico em volta do P. Tá bom? Então, se módulo de x menos P é menor do que delta, quer dizer que ele está dentro desse intervalo. Se ele está dentro desse intervalo, ele mora dentro do intervalo I, com certeza. Então, x pertence a I, o que implica, para qualquer ponto dentro do intervalo I, eu tenho f de x menos f de p menor do que epsilon. Claro? Acabou. Né? Dado epsilon positivo, tome esse delta. Se x menos p é menor do que delta, f de x menos f de p é menor do que epsilon. Casou certinho com o que eu pedia que acontecesse na definição. Então, basta você encontrar um intervalo. Como é que a gente pode usar esse teorema? Acho que é bom a gente ver um exemplo do porquê que isso aqui é útil, né? Então, vamos provar, por exemplo, que a função x ao cubo é contínua no ponto P igual a 1. Tá? Então, exemplo. É contínua em P igual a 1. Como é que a gente faz? Em vista do enunciado, não vou mais trabalhar com essa definição porque vai ser um pouquinho chato. Eu sugiro que você tente fazer isso para sentir a dificuldade, né? Vamos tentar usar aquele teorema, né? E para usar aquele teorema, o que eu preciso fazer? Dado epsilon, eu preciso construir um intervalo que contém o ponto 1. Então, o que a gente faz? Eu sei que f de x menos f... Eu quero isso, né? Tá? Querer isso é a mesma coisa do que querer isto. Quanto é f de x? X ao cubo. Quanto é f de p nesse caso? P é 1? Vale 1. Então eu quero isso. Né? Se eu conseguir construir um intervalo que contém o ponto x igual a 1, melhor, contém o ponto p igual a 1, e que para todo x dentro desse intervalo vale essa propriedade, eu estou resolvido. Né? Porque o teorema me diz isso. Se tiver um intervalo com essa propriedade, a função é contínua. Então vamos brigar um pouquinho mais com essa expressão. Como é que você tira esse módulo? Se o módulo é menor do que epsilon, é porque a quantidade está entre menos epsilon e epsilon. Justo? Soma um dos três lados, você vai ter 1 menos epsilon
menor ou igual que x ao cubo, menor só estritamente, perdão, menor do que 1 mais epsilon. Tá? Tira a raiz cúbica dos três lados, a gente pode fazer isso porque você sabe que a raiz cúbica é uma função crescente. Então, se A é menor do que B, raiz cúbica de A é menor do que raiz cúbica de B. Tá certo? Então, isso aqui vai me dizer o quê? Que raiz cúbica de 1 menos epsilon menor do que x. 1 mais epsilon. Tá? O epsilon positivo, você poderia ameaçar de ficar meio desconfiado aqui, mas a raiz cúbica está definida para qualquer número real, então não tem problema. Se alguém pegasse um epsilon maior do que 1, tudo bem também. A raiz cúbica vai continuar existindo. Tá? Então veja, todas as afirmações aqui são C e somente C, né? Então o que eu concluí? Se eu pegar qualquer x dentro desse intervalo, f de x menos f de 1 vai ser menor do que epsilon. Então, o que a gente conclui aqui? Basta tomar I igual ao intervalo aberto, raiz cúbica de 1 menos epsilon, vírgula, raiz cúbica de 1 mais epsilon. Né? Tá claro? Se você pegar qualquer ponto x nesse intervalo, ele satisfaz essa propriedade. Eleva ao cubo, subtrai 1. Então, conseguir construir um intervalo de modo que todos os pontos dentro desse intervalo satisfazem f de x menos f de 1 menor do que epsilon. Portanto, a função é contínua. E é claramente, como epsilon é positivo, o número 1 pertence a esse intervalo. Tá? Nota que ele já não é mais um intervalo simétrico, né? Com essa raiz cúbica bagunça. Tá claro? Diga. Se é 6 somente C, então eu poderia fazer o caminho de volta, tipo, num exercício em que ele dá o delta. Então, num exercício nunca vai ser dado o delta, né? Na verdade, os exercícios, poucos deles você vai precisar lidar com epsilons e deltas. Eu estou fazendo a teoria aqui agora para a gente ter teoremas como esses e logo mais a gente vai ter teoremas que vão permitir que a gente se livre de alguma maneira de ter que lidar com isso o tempo todo. Nosso objetivo é esse. A gente tem uma definição técnica precisa, mas que é muito difícil de lidar. Tenta fazer com essa definição isso aqui. Então eu já fiz um teoreminha que dá uma acalmada nos ânimos, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter fórmulas que vão permitir olhar para uma função e tentar decidir rapidamente se ela é contínua ou não. Algumas não tem jeito, tá? Então o espírito é mais ou menos esse. Bom, então a gente conhece 3 tipos de funções contínuas, né? Função constante, as funções lineares e as funções cúbicas. Se você tentar fazer isso aqui com x ao quadrado, esse aqui é o problema que você levantou. Com x ao quadrado, talvez não seja verdadeiro que tudo seja C e somente C. Porque quando você for tirar uma raiz quadrada de x ao quadrado, isso não é x. É módulo de x, então tem que ter um cuidado. Tá? Então, vamos ver um primeiro teorema. Segundo, na verdade, né? Que é um teorema que vai ser uma demonstração relativamente árdua, do outro lado relativamente simples, mas que vai ser uma mão na roda, que vai permitir, a partir dos 2 primeiros exemplos que a gente fez, concluir que todos os polinômios são funções contínuas. A gente já ganhou bastante exemplo, tá? Então, teorema. Sejam f e g funções contínuas em P. Tá? Vamos supor que os domínios da f e g se intersectam, por exemplo, num pequeno intervalinho em volta do ponto P. Poder fazer as contas. Tá? Então, se você tem 2 funções contínuas num ponto, então valem 2 coisas. Primeira, f mais g, a soma das 2 funções, é contínua em P. Em segundo lugar, o produto dessas 2 funções é contínuo. Bom?
Então, se você pegar duas funções contínuas num ponto e somar, o resultado é uma nova função que é contínua no ponto P. E se você pegar duas funções e multiplicar, o produto também é. De brinde, o que você consegue perceber? Se isso aqui for verdade, e é, porque a gente vai demonstrar daqui a pouco, o que acontece se você pegar... Me fala uma função contínua que você conhece. f de x igual a x? Então, se eu multiplicar x com x, dá x², que é contínua. Se eu multiplicar por x de novo, eu tenho uma contínua com outra contínua, x ao cubo é contínua. E assim vai. Né? Então, eu consigo mostrar que x elevado a n é uma função contínua para qualquer número expoente natural. Ótimo. Se eu multiplicar x elevado a n por uma função constante, eu vou ter um número, uma função constante, vezes x a n. Produto de contínuas é contínua. Então, se eu pegar e somar números vezes x elevado a n, com n variando e os números variando, eu vou obter o quê? Polinômios. Que vão ser o quê? Somas e produtos de funções contínuas. Portanto, todo polinômio é uma função contínua. Sem precisar nunca mais olhar para o epsilon e delta para provar que polinômio é contínuo. Tá bom? Então, vamos tentar demonstrar isso. A gente tem 15 minutos. Vamos lá. Vamos fazer pelo menos a primeira parte. Como tudo que a gente quer fazer, assim, na demonstração do teorema, a gente tem que separar as hipóteses e ver o que a gente quer chegar. Vamos escrever por extenso quais são nossas hipóteses. A primeira hipótese é que a f é uma função contínua e a segunda é que g é uma função contínua, tá certo? Então, o que quer dizer que f é contínua? Eu vou abreviar assim, tá? Contínua em P, quer dizer que dado epsilon 1 positivo, porque vai ter o epsilon 2 da G, tá? Dado epsilon 1 positivo, existe um delta 1 também positivo, tal que se x menos P for menor do que delta 1, então f de x menos f de P é menor do que epsilon 1. De maneira análoga, a gente tem que G é contínuo em P. O que isso quer dizer? Que dado qualquer número positivo epsilon 2, vai existir um outro número delta 2, tal que se você tiver x menos P menor do que delta 2, então g de x menos g de P é menor do que epsilon 2. Tá? Então, vamos dizer, da nossa receita, esses são os ingredientes. E aí você vai brincar com eles dentro dos limites que a gente pode trabalhar para concluir que f mais g também é uma função contínua. O que é provar que f mais g é uma função contínua? Que dado qualquer epsilon positivo, o que eu tenho que fazer? Encontrar um delta de modo que f de x mais g de x menos f de P mais g de P, em parênteses, é menor do que epsilon. Tá? Então, vamos lá. Então, para o item 1, o nosso adversário deu o epsilon para a gente. E aí eu tenho que ser capaz de achar um delta. Quem que eu vou pegar? Essa fórmula aqui vale para qualquer epsilon, tá? Eu vou fazer, vai parecer uma coisa meio que saiu da, não sei de onde, da cartola, mas com o tempo a gente acostuma. Dado o epsilon positivo, eu sei o quê? Que para qualquer número epsilon 1 vai ter o delta 1 da f, né? Então, tome delta 1 vindo de epsilon 1 igual a epsilon sobre 2. Tá? Então, para qualquer número, o cara te deu o epsilon, sei lá, 10 a menos 20. Esse cara, para qualquer número que você pegar, vai ter um delta 1 que faz esse serviço. Então, como veio epsilon igual a 10 a menos 20, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou plugar nessa definição epsilon igual a 10 a menos 20 sobre 2.
vai vir um delta 1 para mim. Peguei. Tá? E delta 2 vindo de epsilon 2 igual a epsilon sobre 2 também. Então, nosso adversário deu para a gente o epsilon, eu peguei ele, vim aqui e falei, me dá o delta 1 que serve para epsilon 1 igual a metade do que o cara me deu. Ele me devolve. Venho aqui e falo, me dá o delta 2 que serve quando eu jogo para você epsilon sobre 2. Então eu tenho o delta 1 e o delta 2. O que eu faço? Vou pegar o menor dos dois, tá? E defina delta como sendo o mínimo entre delta 1 e delta 2. Por que isso? Porque se eu pegar delta como sendo o mínimo entre delta 1 e delta 2, eu estou pegando, em volta do ponto P, tem um intervalinho de tamanho delta 1 e um intervalinho de tamanho delta 2. Se eu pegar o menor dos dois intervalos, um está dentro do outro, a propriedade vai valer simultaneamente para os dois, tá bom? Então, o que a gente tem? Se x menos p for menor do que delta, então o que eu sei automaticamente? Se ele é menor do que delta, ele é menor do que delta 1. Então eu sei que f de x menos f de p. Se ele é menor do que delta 1, se x menos p é menor do que delta 1, f de x menos f de p é menor do que epsilon 1, que é epsilon sobre 2. E, se x menos p é menor do que delta, ele também é menor do que delta 2. E, portanto, f de x menos f de p é menor do que epsilon 2, que é epsilon sobre 2. Tá claro? E qual é a conta que a gente quer estimar? Eu quero provar que a soma das funções é contínua, tá certo? Então eu preciso ver quanto que vale, vamos dizer, f mais g no ponto x menos f mais g no ponto P. Quanto que é isso? Bom, soma de funções. Quanto que é f mais g no ponto x? É f de x mais g de x. Aqui menos, já vou distribuir o sinal de menos, f de p menos g de p. Tá bom? E a gente gosta de amiguinhos próximos um do outro sempre. Então, isso aqui eu posso reescrever ordenando as parcelas como sendo f de x menos f de p mais g de x menos g de p. Claro? E aí eu tenho um módulo de uma soma. Você deve ter visto em algum momento da sua vida escolar uma coisa que a gente chama de desigualdade triangular, que é isso aqui, né? O módulo da soma de dois números é sempre menor ou igual que a soma dos módulos. Tá certo? Não importa se A e B são positivos ou negativos. Quaisquer dois números reais A e B, vale que o módulo da soma deles é menor ou igual que a soma dos módulos. Tá? Chama desigualdade triangular porque isso tem a ver com o fato da medida de um dos lados do triângulo ser menor ou igual que a soma dos outros dois. Num curso de geometria analítica, você vai até demonstrar essa desigualdade. Tá? Então, se eu tenho uma soma, isso aqui eu posso escrever como sendo menor ou igual a f de x menos f de p, módulo do primeiro mais módulo do segundo. Tudo bem? Esse cara aqui é menor do que epsilon sobre 2. Esse aqui é menor do que epsilon sobre 2. Então, isso tudo é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Então, foi uma ginástica para fazer o quê? Dado o epsilon positivo, usei o que eu tinha na mão para construir um delta, de modo que se x menos p for menor do que delta, então f de x, f mais g em x menos f mais g em p é menor do que epsilon. Provamos que a soma de funções contínuas é contínua. Tá bom? Para o produto, é um pouquinho mais delicado, assim, a gente precisa quebrar em casos. Pelo menos essa demonstração, né? Caso 2. Então, eu vou provar que o produto de duas funções contínuas é contínuo. Mesmo espírito, tá? Vou usar
os nossos ingredientes que estão aqui nessa primeira parte da lousa para construir o delta conveniente. Então vamos lá, eu vou precisar de algumas coisas. Vão ser vários pequenos casos. O primeiro caso vai ser quando o valor das duas funções no ponto é zero. O segundo caso é quando uma delas é zero, a outra não. E o terceiro caso é quando as duas não são zero. Tá? Quando as duas funções valem zero no ponto, o que eu faço? Dado epsilon positivo, o que a gente tem? Eu posso pegar delta 1 vindo de epsilon 1. Eu posso escolher o epsilon 1 que eu quiser, me dá uma de brinde um delta 1. Peguei epsilon 1 igual a epsilon. Tá? E o delta 2 vindo de epsilon 2, pode ser o número que eu quiser, né, desde que seja positivo. Então eu vou pegar 1. Tá bom? Então, e aí o que eu faço? Defino delta como sendo o mínimo entre delta 1 e delta 2. Esse truque é bom, né? Porque são dois números positivos, um mínimo entre eles é um número positivo, e toda vez que x menos p for menor do que delta, eu vou poder usar as duas propriedades ao mesmo tempo. Aqui eu usei que para esse delta, tanto isso quanto isso eram menores que epsilon sobre 2. Para esse delta eu vou poder usar aqui f de x menos f de p é menor do que epsilon, e g de x menos g de p é menor do que epsilon. Menor do que 1. Epsilon 2 é 1. Tá? Então vamos escrever a conta. Então se eu pegar x menos p menor do que delta, temos... O que eu quero estudar? O produto, né, de duas funções. Então vai ser f vezes g calculado em x menos f vezes g calculado em p. Tá? Me ajuda. Quanto que vale f vezes g no ponto x? F de x vezes g de x? Quanto que vale f de p vezes g de p? F de p menos g de... f de p vezes g de p, ambos são zero, então isso é zero, né? Eu vou escrever aqui f de p, g de p, desculpa apertado, mas isso aqui você pode escrever, como isso é zero, você pode escrever simplesmente como f de x vezes g de x. Vou fazer um monte de passagens, tá? Isso eu posso escrever como módulo de f vezes módulo de g. Tá? E agora, f de p é zero, não é? Então eu posso escrever isso como sendo f de x menos f de p vezes g de x menos g de p. Dúvida nessa passagem? Quanto vale f de p? Zero. Então isso aqui é f menos zero, que é f. Esse aqui é g menos zero, que é g. E aí, vamos lá, vamos tentar encurtar isso. F de x menos f de p, quanto que é? É verdade que é f de x, mas se eu tenho x menos p menor do que delta, f de x menos f de p, x menos p é menor do que delta 1, portanto f de x menos f de p é menor do que epsilon 1, que é menor do que epsilon. Então esse primeiro fator é menor do que epsilon, tá? Esse segundo fator, como delta é menor do que delta 2, menor ou igual que delta 2, a gente vai ter que g de x menos g de p é menor ou igual que 1. Então, f de x, f vezes g de x menos f vezes g de p é menor do que epsilon. Provamos. Tá? Então, se as duas funções valem zero no ponto P, o produto delas é sempre contínuo, se cada uma delas for contínua. Dado epsilon, arrumei um delta, tal que x menos p é menor do que delta, implica que a diferença é menor que epsilon. É menor que 1. Tá? Um é menor do que epsilon, outro é menor do que 1, portanto o produto é menor do que 1 vezes epsilon, que é epsilon. Tá? Tudo positivo aí. Tá? Como é que nós estamos de tempo? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente para aqui, na próxima aula eu faço a demonstração dos dois casos que estão faltando, que é
um deles zero, o outro diferente de zero e os dois diferentes de zero. E aí a gente já vai tirar um monte de consequências, vou querer estudar o que a gente sabe fazer com funções. Sabemos somar funções, sabemos multiplicar funções, e outra coisa boa de fazer é compor funções. Tá? Então a gente vai querer estudar também o que acontece com a continuidade da função composta. E a partir disso a gente vai tirar tudo o que precisa, tá bom? Então na próxima aula eu pretendo terminar as coisas teóricas de continuidade, já começar o limite e terminar na segunda-feira para a gente poder fazer os exercícios. Tá? Bom, referências são todas as referências da bibliografia que a gente está usando. Então na página da disciplina, né, as referências básicas são o livro do Hamilton Guidorizi, James Stewart e o Simmons, o volume 1 também. Tá? Particularmente eu gosto bastante do livro do Spivak. Michael Spivak, Cálculos, é um livro bem bacana também. Tá bom?